fazer um movimento Você legal. olhando pra mim aqui, que peso que você me dá pra pegar? Vê lá, hein? Não, eu te daria uma barra na primeira aula. Eu vou ensinar. Mas que peso a barra? A barra pesa 20 quilos. Uma barra masculina, 20 quilos. E até um marco esportivo. O dia que eu ganhei o primeiro campeonato mineiro foi o dia que o Anderson Silva perdeu a primeira luta dele pro Chris Weidman, lembra? Por exemplo, perdi um ônibus, eu tenho que correr atrás do ônibus, pegar um peso no chão, uma sacola do supermercado. Então são em formas de exercício, né? Mas são movimentos que a gente está acostumado a fazer Então no você nosso tá dia a dia. querendo me dizer que minha mulher me propõe que eu faça crossfit todo final de semana? Exatamente isso. Exatamente isso. Chegou mais um Café com Manteiga, mais uma quinta-feira, mais um episódio daqueles que nós dissemos sempre aqui, todo final. Tomara que seja um episódio tão bom quanto este, que foi da semana passada, né? Ou melhor, o que nós estamos no ar. E hoje nós estamos recebendo um tão bom quanto aquele, né? Nós estamos recebendo aqui Fábio Lequic. Ele é um engenheiro eletricista, profissional de educação física, empresário, pai e um atleta de primeira, né? Fábio Lequic é o atual campeão brasileiro na categoria 35, 39 anos no CrossFit. Exatamente. Né? E ele veio aqui pra gente bater esse papo aqui. É isso. Quando você falou que é um atleta de primeiro, eu diria um atleta de alta performance, de alto rendimento. Seria isso, Fábio? Seja bem-vindo. Exatamente isso. Primeiramente, muito obrigado, Marquinho. Obrigado, Ildeu, pelo convite. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, compartilhando sobre o CrossFit, que é uma modalidade que eu amo. A gente vai estar falando de uma outra modalidade que eu tenho na minha academia também. Vamos falar. E, a gente vai conversar bastante e vamos destrinchar aí todas as dúvidas que vocês possam ter. Muito bem. E você tá bem, Deus? Tá tudo Eu tranquilo? tô ótimo. A voz tá tranquila? Beleza, Parou tranquilo. de tossir? Eu não tava tossindo? Nossa, você falou pra mim? Não. Você fazia assim, então... Não fazia? Não. Ué, então foi contigo. Uma brincadeira. Ô, Fábio, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é só para quebrar o gelo aqui. Sim. Bom, o Marquinhos leu brevemente seu currículo, vai continuar complementando seu currículo. Você é engenheiro eletricista, você atua como engenheiro também. Já nós vamos entrar na sua atividade física. Sim, é engraçado, várias pessoas me perguntam isso. Minha primeira graduação é em engenharia elétrica, mas eu sempre amei esporte. E posteriormente eu acabei fazendo educação física. Mas eu sim atuo como engenheiro eletricista e atuo muito como engenheiro. Eu, modéstia à parte, eu amo conta, eu adoro fazer projeto. Então, a partir do momento que eu formei em educação física, eu saí do escritório de engenharia onde eu trabalhava e hoje em dia eu só trabalho com projetos. Não trabalho com obras, mas eu consigo trabalhar em casa, fazendo e projetando o projeto para várias Para empresas. construção civil, sim? Para construção civil, para várias empresas importantes aqui da cidade. Ah, legal. Eva Construtora, Então- Muniz e Costa e etc. Então são parceiros muito legais que eu, de certa forma, consigo contribuir. Então é legal. Quer dizer que você não abandonou o seu sonho de ser engenheiro Não. para ser atleta. Você já era atleta antes de ser. Exatamente. Engenheiro. No bate-papo aqui que a gente estava tendo nos bastidores, o Ildeu me conhece desde a época do judô, né? Nossa, quanto tempo faz? Apesar de você ser jovem, mas Sim. faz muito tempo, viu, eu tô Fábio? velho. Eu fui campeão brasileiro no Master. Então já estou considerado um velho. Categoria um jovem 30, velho. 35 a 39. Exatamente. Mas O judô era minha vida. Eu lutei Eu judô lembro dos 10 aos 23 anos. Foi até onde a oportunidade você teve de contribuir na minha vida, com patrocínios ali na sua empresa. Na TV Postos. Na TV Postos, exatamente. E eu com 23 anos, eu tive o prazer de conhecer o CrossFit como uma forma de me preparar para o judô. E eu me apaixonei. Mas naquela época você já fazia o CrossFit. Será que era naquela época que eu comecei o CrossFit Você começou. em 2013? Sim. Porque o CrossFit, eu fui, engraçado ou não, eu fui o primeiro aluno no primeiro dia de CrossFit aqui em Poços de Caldas. Quem foi teu professor? Ele chama Caê. O Caê, na verdade, ele é de Araraquara e ele trouxe o CrossFit pra cá. O Caê não tá mais aqui, ele era proprietário de uma CrossFit, uma CrossFit Tribo, que também não tem mais. E há 2 anos e meio atrás ele foi pros Estados Unidos com a família dele. Tá, mas eu queria te falar uma coisa, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu queria fazer uma homenagem pro seu avô. Ah, muito obrigado. Geraldo Lequic, que era uma pessoa maravilhosa Muito obrigado. e era um grande amigo meu. A sua mãe Cláudia, né? Sim, Lequic. Então, quer dizer, você é de uma família tradicional aqui de Poços de Caldas e eu quero deixar nossas homenagens Caraca, muito- sinceras ao Geraldo Muito Lequic. obrigado. Ele realmente era uma pessoa muito boa
que acho que contribuiu muito para a cidade. Quando a gente fala de odontologia aqui na cidade, a geração mais antiga, todos conhecem meu avô, todos rasgam elogios quando me falam, você é neto de Geraldo Kik. Então eu sou muito grato a isso e tomara que eu consiga levar esse legado dele, né? De bom caráter, lealdade. Ele era um ótimo jogador de futebol, né? Então eu sou outras modalidades, mas talvez continuar essa carreira esportiva aí. E a vida que segue, né? Com certeza, faz parte da vida. Você deixou você sofreu um acidente do judô? Deixou o judô? Por que você deixou o judô? Na verdade, eu me lesionei. Esporte de alto rendimento, eu falo que nunca é saudável, né? Todo esporte de alto rendimento, a gente leva o nosso corpo ao extremo e luta não diferente. Eu tive uma fratura numa competição importante, mas ela não foi o motivo. Eu, na verdade, a minha migração foi... Eu comecei o CrossFit para me preparar para o judô e eu sempre odiei ambiente de musculação. Modéstia à parte, eu não gostava de estar dentro de uma academia treinando. E o CrossFit é uma forma de eu me preparar, de ficar forte para eu ser um atleta Você quer dizer que você não é adaptado à rotina? Exatamente não. E o CrossFit é exatamente isso. O CrossFit, a tradução de CrossFit são movimentos funcionais. O que são movimentos funcionais? Movimentos que a gente faz no dia a dia. Levantar da cama, fazer um abdominal para levantar da cama, subir uma escada, né? Por exemplo, perdi um ônibus, eu tenho que correr atrás do ônibus, pegar um peso no chão, uma sacola do supermercado. Então são em formas de exercício, né? Mas são movimentos que a gente está acostumado a fazer então no nosso você está dia a dia. querendo me dizer que minha mulher me propõe que eu faça CrossFit todo final de semana? Exatamente isso. Exatamente isso. E ela já tá te preparando, tá preparando o seu corpo pra vida. Essa conversa vai, deu. Mas todo sábado eu tenho que carregar supermercado. Você já tá fazendo um CrossFit disfarçado. E ele é uma forma de fugir do ambiente de academia. E eu falei, caraca, que legal. Então saí da academia, continuei judô, crossfit. E eu já lutava judô alto rendimento. E com 3 meses teve a primeira competição de CrossFit em Minas Gerais, primeiro campeonato mineiro. Tá, nós queremos aprofundar mais no que é CrossFit, definição, como é que é exatamente, que a gente mistura com triatlo. É completamente diferente. Sim. Então vocês podem ficar tranquilos que é completamente diferente. O triatlo é uma super modalidade também, mas é uma modalidade de resistência cardiorrespiratória. O triatlo a gente nada, a gente pedala e a gente corre. São 3 movimentos, cardio. Esse é o triatlo. A gente suja pra caramba também. Suja pra caramba também, né? Exatamente. Agora explica pra nós, CrossFit, assim, detalhadamente, como é que é o CrossFit? Vocês vão diferenciar facilmente. O cara que criou o CrossFit, ele chama Greg Glassman. O Greg Glassman, ele na verdade, ele veio de uma família de físicos, então ele era um cara extremamente estudioso. Ele não acreditava nas coisas por acaso. Ele falava, mano, eu tenho que comprovar para ver que aquilo realmente funciona, para ver que aquilo realmente é verídico. E ele trabalhava na área esportiva, e ele queria criar uma modalidade. Ele falou, não, para eu criar uma modalidade, eu já tenho que pegar modalidades consagradas, modalidades que têm, tipo, patentes mesmo que funcionam. E ele pegou, na verdade, o levantamento de peso olímpico, que é uma modalidade só de força. Ele pegou o atletismo, que é uma modalidade só de resistência, e ele pegou a ginástica olímpica, que é uma modalidade que trabalha força e resistência. Botou tudo numa Então, modalidades olímpicas são consagradas, já tem, tipo, N artigos, já tem comprovações que funcionam, e ele uniu as 3. Mas não como esporte primeiro. Ele criou o CrossFit para treinar as forças armadas dos Estados Unidos. Ele falou, eu tenho que fazer meu soldado ser forte, e eu tenho que fazer meu soldado também ser resistente. Se eu precisar ser forte para carregar um corpo de companheiro, mas eu preciso correr também ali se eu precisar me esconder. E ele começou a treinar as Forças Armadas e os caras começaram a ficar muito condicionados. E ele é um cara inteligente, ele começou a publicar esses treinos dele e a galera em casa começou a testar. E falou, não, esse negócio realmente funciona. E a partir daí virou uma marca, isso aí virou uma febre, virou um esporte. A princípio para treinar as Forças Armadas, posteriormente virou um esporte que condiciona muito. Eu levanto peso, eu corro, eu faço uma barra, eu faço uma argola, eu faço abdominal. Então não tem gap. A gente vai, por exemplo, num ambiente de musculação, a gente vai encontrar pessoas extremamente fortes. A gente vai no parque municipal, a gente vai encontrar corredores extremamente resistentes. O CrossFit é uma união dessas duas modalidades. Olha, você colocar tudo na panela. Não vou fazer Exatamente. nenhum tipo de comparação, de similaridade. Sim. Mas vou colocar as coisas assim. O cara que inventou o Pilates, Joseph Pilates. isso, ele fez o quê? Ele proporcionou que houvesse uns movimentos
com resistência de mola e alguns equipamentos, não tem nada a ver com CrossFit, mas basicamente foi uma invenção. O CrossFit, assim como foi o Pilates, desenvolver essa técnica. Pode ser, se a gente fizer uma correlação, a gente pode conseguir. Não estou falando que tem similaridade. Sim, mas a gente pode fazer uma correlação que sim. Ele pegou coisas que já existiam, o CrossFit não criou nada. Ele já pegou modalidades consagradas que já existiam e uniu tudo num protocolo de treinamento. Entendeu? Mas eu, como professor de CrossFit, eu não posso sair dando CrossFit por aí. Eu preciso me capacitar. E a gente já entra numa outra área, não sei se você vai querer falar agora, sobre mitos e verdades do CrossFit. Vamos falar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O CrossFit, eu quando fui procurar, fui dar uma lida a respeito do CrossFit e achava que é uma coisa milenar, uma coisa... E ele veio lá de 99, 2000 para cá, né? Exatamente. Muito novo. Ele é muito novo. Na década de 90, mais ou menos, ele foi criado nos Estados Unidos e funcionava lá. A primeira academia de CrossFit, a gente chama boxe de CrossFit. O primeiro boxe de CrossFit aqui surgiu em 2009. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, 2009, que é a CrossFit Brasil em São Paulo. Quem trouxe ela pra cá? Chama Joel Friedman. O Joel Friedman, existe a CrossFit Brasil hoje em dia, mas ele voltou para os Estados Unidos. Ele morava lá, trouxe o CrossFit para cá e hoje em dia ele voltou. E o Joel, ele é o criador do que vocês falaram no começo, que é o TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Tá então, aqui. O criador do Campeonato Brasileiro foi o Joel. E agora, nos últimos anos, ele vendeu a empresa. Treinador? Ele é treinador de CrossFit, mas ele criou o Campeonato Brasileiro. Tá. O CrossFit pode ser considerado, ou é um esporte olímpico? Ele é um esporte, mas não é um esporte olímpico. Por quê? Porque para se tornar um esporte olímpico, a gente precisa ter confederação. E o CrossFit não tem confederação, ele tem uma marca. Então, se ele é uma marca, não tem confederação, ele não pode se tornar um esporte olímpico. E você não pode, vamos dizer, não sei se eu vou usar a palavra certa, federar? Não pode porque ele é uma marca. Então, quem detém tudo sobre a CrossFit é a marca CrossFit. Então, a gente teria que conversar com o Greg Glassman, que é vivo. Eu tenho até uma foto com ele. O cara é vivo, então tem que falar, você aceita abrir mão do CrossFit para ele virar uma parada universal? Eu acredito. Aí o cara vai falar para você, vendo? Ele não vai falar isso. Mas se eu fosse ele, eu fazia, deixava ser uma parada federal. Aliás, mundial, né? Pode ser que talvez eu fique bem velhinho e quando eu estiver bem velho, eu acho que se virar um esporte olímpico vai ser legal. É um sonho, né? É o Você sonho. se tornou campeão brasileiro nessa modalidade. Exatamente. Depois de 10 anos, foi um sonho que tornou realidade. Quanto tempo você está no CrossFit? Eu estou no CrossFit desde 2013. Eu fui o primeiro aluno, como eu falei, aqui em Poços de Caldas. A gente está em 2025, fevereiro de 2025. Faz 12 anos esse mês. Aniversário de CrossFit. Comecei em 2013. Em 2014 foi meu primeiro campeonato 2 brasileiro. Anos de CrossFit, você foi pro campeonato brasileiro. 1 ano de CrossFit eu fui pro campeonato brasileiro. Só voltando um pouquinho, com 3 meses eu treinando, teve o primeiro campeonato mineiro. E os caras lá em BH, foi a segunda CrossFit do Brasil. Os caras já treinavam há 2 anos. E eu fui lá, sorte ou não, mas acho que eu lutava judô alto rendimento, então eu tinha um condicionamento bom, eu fui campeão mineiro de CrossFit na primeira competição. Então eu falei, cara, eu acho que eu tenho talento pra isso. Onde aconteceu isso? No Minas Tênis? Na rua do Minas Tênis, na rua da Bahia, em Lourdes. Lourdes. Olha pra você ver que coincidência. Exatamente. Eu nunca não havia conhecido BH. A Rua da Bahia é um marco porque foi onde começou a minha trajetória. E até um marco esportivo. O dia que eu ganhei o primeiro campeonato mineiro foi o dia que o Anderson Silva perdeu a primeira luta dele pro Chris Weidman, lembra? Ele era um cara imbatível, o Anderson Silva do MMA. Foi a primeira vez que ele perdeu para aquele atleta Chris Weidman. Eu não lembro exatamente o dia, era julho de 2013. No dia que ele perdeu, foi o dia que eu fui campeão e eu comecei então, realmente... marcado esse dia como o dia da sua vitória e da derrota. Exatamente. E é perto do Minas Tênis Clube. E eu falei, eu acho que eu tenho talento para isso. Foi onde eu fiz a migração. Então, comecei em 2013, em 2014 eu me classifiquei para a primeira edição do Campeonato Brasileiro. E eu hoje sou um dos únicos atletas do Brasil a completar uma década nessa competição. E desses 10 anos, 9 anos eu fui top 10. Top 10 do Campeonato Brasileiro é muito difícil a gente ficar. E 9 anos eu fiquei top 10. 2013, eu acabei fraturando uma mão no campeonato que eu fui no Chile. Eu acabei tendo 3 semanas. Eu me classifiquei com a mão fraturada, eu operei. Você fraturou durante uma competição lá no Chile. Eu fui abraçar o equipamento, falha minha. Um sandbag, aquele sacão que aqueles strongmen pegam. Eu puxei e fui abraçar. Ele era mais fino do que o tradicional, do que eu tô acostumado a trabalhar. Eu fiz muita força, fiz assim, ó. Minha mão bateu no meu dedo, rompi um ligamento do polegar. Mas enfim, fiquei em 20º nessa. Acabei não sendo campeão brasileiro. Mas pra estar lá, esse ano tem 4.600 atletas participando. O filtro é grande. De 4.600, a gente vai para uma seletiva com 300, 400. De 300, 400 sobra só 40. Então todo ano eu fico entre esses 40 e 9 anos eu fico top 10. E depois de uma década, no meu 10º ano,
eu me tornei finalmente campeão brasileiro. Esse CrossFit Games, né? Ele é uma modalidade? O CrossFit Games não, é o campeonato mundial. É o campeonato. Exatamente como tem a Copa do Mundo de judô, de futebol, existe o campeonato mundial de CrossFit, que chama CrossFit Games. Teve Games. uma modificação, ele mudou. O que mudou? Na verdade, até 2018, a gente tinha seletivas nos continentes para classificar para o Campeonato Mundial. Em 2019 e 2020, eles tentaram fazer uma mudança que não deu certo e eles voltaram. Foi o quê? Eles pegaram um atleta de cada país. Então, eles fizeram uma seletiva nacional. Olha que engraçado a gente tá fazendo esse podcast essa semana. Depois de amanhã, começa essa seletiva, chama Open. E é legal pra caramba quem tá em casa. Quem quiser, entra no site da CrossFit. Só colocar no Google, crossfit.com. Esses canais de esporte especializados, transmite surf, etc., não transmite o campeonato? A ESPN transmite CrossFit Games. Nos 2 últimos anos ela fez uma transmissão, mas ela transmite só o último dia de competição. Sim. Mas só que é a ESPN gringa, né? Não a nacional. A internacional. Acho que é a ESPN+, que ela é americana, não sei direito falar pra vocês, mas ela transmite. E em 2009 eles tentaram levar um atleta de cada país, através desse Open que começa essa semana. Foi um campeonato de 200 atletas. 200 atletas no Campeonato Mundial. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, Essa mudança, então, foi uma mudança de formato do campeonato. De formato do campeonato, mas funciona do mesmo jeito. Já voltou como era antes. São seletivas regionais. E onde, inclusive, eu tive a oportunidade de participar. É extremamente difícil classificar para esse evento. Até 2021, nunca nenhum time do Brasil tinha estado lá. E eu, junto com outros 3 atletas, equipe são 2 homens e 2 mulheres. E a gente fez parte, a gente conseguiu a classificação. Não dá nem pra imaginar, eu daqui de Poços de Caldas, eu fiz parte do primeiro time da história do Brasil a se classificar pro Campeonato Mundial. Time, quer dizer que é uma avaliação coletiva, é isso? O CrossFit, na verdade, ele pode ser feito de forma individual. Nós 3, cada um compete por si. Sai uma prova. Vamos lá, grosseiramente falando. Eu tenho que levantar um peso 10 vezes, tenho que subir na corda 3 vezes e tenho que correr 400 metros. Quem fizer isso mais rápido é o vencedor da prova. Eu faço isso de forma individual, mas também existe a modalidade de equipe. E na equipe eles criam provas similares, mas sempre grupos de 4 pessoas. Pois é, mas cada um faz uma coisa? Cada um faz uma coisa. Depois eu até passo um vídeo para vocês verem e acompanharem. Vamos lá, por exemplo, separa 2 homens e 2 mulheres. Nessa prova, os homens têm que fazer os movimentos ginásticos, as mulheres têm que fazer as provas de peso. Então, eu termino uma estação, como se eu terminasse uma estação, batesse na tua mão, agora é você. Como se fosse um revezamento 4% do atletismo. É por isso que o Wildeu fez ali uma comparação com o Pilates. Não, o Pilates não. Que das brincando que eu falei que o cara sai sujo pra caramba. O triatlo. O triatlo. Exatamente. E o triatlo é uma modalidade que é feita de forma individual. O CrossFit já tem a oportunidade de ser de forma individual ou em equipe. Mas são tarefas também. São tarefas também. Tarefas pré-determinadas. Que o legal do CrossFit é o quê? O triatlo a gente sempre faz a mesma prova. O Usain Bolt sempre corre prova de 100 metros. O outro atleta sempre faz aquilo. O CrossFit, todo o campeonato é diferente. A gente chega na competição sem saber qual prova a gente vai fazer. Então, por isso que a gente dá o nome de atleta mais condicionado. Eu sendo campeão brasileiro, até agora, final de setembro, eu sou considerado o atleta mais condicionado do país. Porque quem eu levanto... é o cara próximo a você que você falou, esse cara aí, eu vou ficar esperto com ele? O ano passado tinha um cara que chama Breno Pinheiro. Ele é o cara que eu treinei pra bater nele e deu certo. Bateu? Bati, fui campeão em Florianópolis. Lógico que eu bati. Esse ano... Batiu? Esse ano tem um grande amigo meu que competiu na Elite, até eu ter 34 anos, né? Chama Tainan Beraldo. A gente sempre competiu juntos. E esse ano ele entrou no Master também. É de São Paulo? Ele é de Presidente Prudente, de São Paulo. E há 3 semanas atrás... O Campeonato Brasileiro me convidou para fazer uma prova ao vivo pro Brasil. Uma prova que o Brasil inteiro tá fazendo e essa prova termina hoje. Eu fiz a prova ao vivo contra ele, eu ganhei dele mais de 2 minutos na frente. E ele é o cara que eu acho que acredito que vai ser. E você recebe por isso? Na verdade, eu recebo de patrocinadores. Inclusive, se tiver alguém que quiser me patrocinar... Aproveita a oportunidade. Com certeza, porque ser atleta, eu sou engenheiro eletricista, eu sou profissional de educação física, eu dou 7 aulas por dia, mas eu sou atleta. Atleta é uma profissão. Tem gente que acha que atleta é só ir lá fazer atividade física. Eu encaro isso como uma profissão. Eu trabalho 2 horas de engenheiro por dia, eu dou 7 aulas de CrossFit por dia, eu treino 4 horas por dia. E tudo isso que eu tenho hoje na minha academia, o meu know-how de atleta
me ajudou a construir. Eu sou a única pessoa aqui em Poços que tem o Level 1, que é o curso para dar aula de CrossFit. Eu sou certificado pela CrossFit Level 1, eu sou certificado pela CrossFit Level 2. Eu daqui de Poços, eu sou campeão brasileiro, são raros as pessoas campeãs brasileiras. Eu sou um dos únicos atletas do Brasil a ir pro campeonato mundial. Deixa eu dar uma sugestão aqui para Munhoz e para EVA. Patrocina um rapaz aqui. A EVA é do Fernando? É do Fernando, do Fernando. O Fernando já é um grande amigo meu, eu faço projeto de engenharia para ele sempre. Os projetos elétricos dos prédios dele todos, que inclusive para mim são um dos melhores prédios que tem na cidade. Aproveita e dá um upgrade aí. Já pode dar um upgrade, Fernandão. Se você, a Margareth, quiser me patrocinar, vai ser um prazer eu vestir a camisa de vocês. E diga para eles que quando você foi patrocinado, o retorno foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu já tive a oportunidade de ser patrocinado pelo Yudeu na época do judô. Nossa, e eu tinha estrutura. Porque, na verdade, o cara fala assim, eu vou te dar uma camiseta, ou eu vou te dar um suplemento. Eu tenho 35 anos. Não é suplemento que vai me sustentar, não é uma camiseta. É dinheiro. O dinheiro eu pago minhas viagens, o dinheiro eu cuido da minha família, o dinheiro eu pago a alimentação, o dinheiro eu faço fisioterapia. Eu faço fisioterapia várias vezes na semana. Então, eu preciso de dinheiro para manter o meu alto rendimento, para me cuidar. Vocês sabem uma curiosidade? O LeBron James do basquete, ele tem 40 anos. Ele tem... Olha pra você, ele é acho que um dos únicos caras da história. O filho dele acabou de ser contratado pelo Lakers. Ele tá jogando com o filho dele que tem 20 anos. Então tem 20 anos que ele tá em alto rendimento. E sabe o que ele fala? Por que ele tá em alto rendimento? Ele gasta R$1 milhão por ano com fisioterapia, com cuidados do corpo, né? Fisioterapia, alimentação de qualidade. Ele já fez R$1 milhão. Quem vai falar que vai gastar? Ninguém gasta isso. Mas ele tá lá até hoje, ele é um dos maiores da história, porque ele cuidou do corpo dele. Ô Fábio, mas uma coisa interessante é o seguinte, é que em alguns países, tidos como mais evoluídos, mais apoiadores do esporte, principalmente esportes olímpicos, etc., eles deixam que o atleta tenha condições de treinar. Exatamente isso. E tira o foco do atleta, do dia a dia, de trabalho. De buscar o meu treinador, que ele é um cara sensacional, o Neto, ele é de Jundiaí. Até a minha equipe eu fiz com a esposa dele, com a Anitta. A Anitta é a melhor atleta de CrossFit que já teve no país. Ele briga comigo, hoje eu tenho 2 excelentes professores aqui no box, na minha academia. E ele briga comigo que eu tenho que dormir mais, que eu tenho que trabalhar menos para render. Eu tenho 7 aulas, eu dou as 7 aulas. Eu, como atleta, todo mundo fala, Fábio, como você mantém um rendimento alto assim, dando tantas aulas por dia? Os caras que competem comigo, os caras dão 1 aula por dia, 2 aulas. Mas, assim, é que eu sou doido. Eu não paro de dar aula, porque eu sei... Eu vejo você motivado. Ele é acelerado. Mas eu amo dar aula, eu amo proporcionar qualidade de vida para qualquer pessoa e eu sei que eu demorei muito para construir meu espaço. Então, aquilo lá é meu ganha-pão. Então, eu trato aquilo com unhas e dentes. Inclusive, eu tava até comentando com alguém hoje, é engraçado, que eu falei que nunca sobra dinheiro lá pra mim no meu espaço, porque todo mês que sobra uma grana, eu invisto em outra coisa. Há 2 semanas atrás, eu trouxe a bicicleta mais moderna que existe no mundo, voltada pro CrossFit, só tem no Campeonato Mundial. Eu sou o primeiro cara daqui de Poços a trazer. Na minha academia tem uma esteira que é uma esteira mecânica, ela não é aquela elétrica que você vai aumentando a velocidade. Ela é curva. Eu fui a primeira pessoa aqui em Poços a trazer ela. Porque tudo que sobra, eu quero investir lá. E custa caro, né? Custa caro. Eu vou te falar. Um remo que eu tenho... Uma bicicleta dessa, quanto custa? Se é que você pode falar. Com certeza eu posso falar. Ela custa R$13.500. Eu tenho 2 esquis lá. Cada esqui custa R$16.900. Que é que simula que eu tô esquiando. Tem marcas genéricas que custam R$6 mil. Isso 5, você 6 mil usa reais. na sua academia. E eu uso na minha academia para os meus alunos, em prol dos meus alunos. Eu só queria dizer que o seguinte, quando ele falou de trabalho, além da... que envolve tudo na vida dele, nesse sentido, no CrossFit, é que ele é dono, CF, né? CF. Academia de CrossFit The Kick. Exatamente. Que é onde ele dá 7 aulas por dia. Exatamente. E outras coisitas mais. E sou engenheiro e sou pai ainda, tem 2 princesas ainda e tem tempo pra cuidar delas. Tem 2 filhas? Tem 2 filhas. Então você tem que fazer CrossFit. Tem que fazer mesmo. E tem que comprar umas armas depois pra quando elas ficar mais velhas, arranjar uns namorados, né? Tô falando pra fazer CrossFit pra justamente não ter que usar arma futuramente. Ah, é verdade, é verdade. Você vai na mão. É verdade, pode ser. Não é? Muito bem. Aí quando você falou aqui até o Ideu brincou, falou da Hilux, né? Como é que é? Hyrox. O que é Hyrox? O que é o Hyrox? Olha essa camiseta. Ela acabou de chegar aqui em Poços faz 30 minutos. Exatamente, 30 minutos. Ela chegou, minha esposa desembrulhou, que a gente fez uma encomenda para meus alunos. Aí você falou, vou no podcast Café com Mantiga com ela. Esse símbolo é o símbolo da minha academia, que é um FD, né? Que é CF, ou de Fábio The Kick também. É CF The Kick. E a gente fez essa versão pro Hyrox. O Hyrox é uma modalidade que surgiu na Europa em 2017.
Ela tem, se eu não me engano, 5 ou 6 anos. É uma modalidade completamente nova e na Europa tá bombando. E eu tive a oportunidade de ser um dos pioneiros do Brasil. Eu fui a 12ª academia filiada no Brasil de Hyrox. Se qualquer outro professor que ele chegava lá, tô dando aula de Hyrox aqui na cidade, ele não pode dar aula de Hyrox. Explica melhor o que é o Hyrox. Porque ele não é filiado, exatamente. O Hyrox, na verdade, é um CrossFit simplificado. O Hyrox é uma modalidade... O cara que criou o Hyrox, na verdade, ele era um organizador de eventos. O cara queria que fosse uma modalidade que fosse inclusiva e que fosse extremamente bacana para o público assistir. O que você chama de inclusiva, Fábio? O que eu chamo de inclusiva? Ela tem movimentos extremamente simples. E você vai entender por quê. O CrossFit é simples. Eu tenho levantamento de peso, né? Tirar uma barra do chão, pôr no ombro e colocar para cima. Mas é complexo fazer isso. Eu tenho movimento ginástico, onde eu faço uma barra, eu subo uma corda, faço talvez uma flexão de bananeira. No Hyrox não tem nada disso. A modalidade de Hyrox, diferente do CrossFit, ela é uma modalidade fixa. Ela constitui sempre 8 estações de corrida. Eu sempre corro 1 quilômetro. A prova, não o treinamento. Se o treinamento fosse assim, eu ia espantar todo mundo. 1 quilômetro de corrida com uma estação de exercício. E são 8 corridas com 8 exercícios. Eu vou correr 1 quilômetro e vou fazer 1 quilômetro de esqui. É simples, é uma máquina. Eu só vou pegar a máquina, eu vou esquiar 1 quilômetro. Eu vou correr 1 quilômetro, eu vou empurrar o sled, aqueles trenós. Eu vou empurrar 50 metros. É simples, qualquer pessoa empurra. O meu avô, tadinho, que faleceu. Qualquer pessoa. Se eu pegar você, eu deu. Mas é só a carga que eu vou adaptar. Mas se eu pegar um sled, um trenó, você empurra. Ele vai ter 20 quilos. Ou você vai aumentando essa carga. Eu posso... Daí, exatamente. A partir do momento que eu vou me condicionando, eu vou aumentando carga, eu vou fazendo um movimento mais rápido, mas são exercícios simples. Só correr, ou eu vou empurrar o sled, ou eu vou pegar ele, ter uma corda, eu posso puxar. Qualquer pessoa no mundo puxa. Se eu pegar vocês puxam na primeira aula. Eu tenho agachamento para fazer. Eu tenho um movimento que chama wall ball. Eu pego uma bola. Agachamento, você fala agachamento livre? Agachamento livre, exatamente. Que a gente faz. Então são movimentos extremamente simples e acessíveis. Fábio, mas todo mundo vai fazer igual a você? Não, a pessoa vai fazer com menos peso, vai fazer mais lento, vai fazer um volume menor de repetições e a gente tem uma programação para trabalhar. A prova é 8 km de corrida, né? Dividido em 8 km com estação. Mas o treinamento, eu faço treinamento de força, eu faço um treinamento de resistência, eu faço treinamento de potência para a pessoa melhorar o condicionamento dela geral. Então ele é um CrossFit simplificado. Tem muitas pessoas que às vezes não vai fazer CrossFit, resumido. É um CrossFit simplificado. Mas você vai falar, Fábio, qual que é o mais legal de todos? Pra mim é o CrossFit, é irado, porque o CrossFit mexe com força, o Hyrox também, mas mexe com levantamento de peso e mexe ginástica, a galera adora. Mas você vai pegar uma pessoa já mais, sei lá, 40 anos, 50 anos, a pessoa fala, nossa, eu tenho medo de pegar peso, vou me machucar. Não machuca. Machuca se você for em lugar com professores mal orientados, que não souber te orientar. Professores não certificados, vai machucar. Mas se você tiver... Eu não vou deixar vocês pegarem peso nunca na vida no CrossFit antes de você conseguir pegar uma barra, tiver uma postura legal e fazer um movimento legal. Você olhando pra mim aqui, que peso que você me dá pra pegar? Vê lá, hein? Não, eu te daria uma barra na primeira aula. Eu vou ensinar. Mas que peso a barra? A barra pesa 20 quilos. Uma barra masculina 20 quilos. Quebrou. Não quebra. Você pode ficar tranquilo. Mas tem pessoas... Você tá desistindo, mas eu consigo olhar pra vocês dois e ver que vocês são pessoas ativas. Meu Deus, você dá o quê? Não, eu daria a mesma barra de 20, mas se a pessoa tem dificuldade, eu tenho uma barra júnior, que tem 10 quilos. Não, mas aí você mesmo que pediu o cardápio kit. Então dá de 20 por eu dá júnior pra eu, mas meu rapaz. E tem pessoas Você pega o cardápio kids. Quase isso. E eu tenho pessoas sedentárias, completamente sedentárias que vão lá, sabe o que eu pego? Um cano de PVC. Então, é progressões, igual construir uma casa. Eu não consigo começar pelo telhado, eu tenho que começar pela base. Então eu ensino vocês a trabalharem de maneira correta para progredir carga, para progredir complexidade de exercício. Depois do cano de PVC aí que eu vou para barra. Exatamente. Quando você falou de Hyrox, né? Aí isso é uma modalidade, é uma característica do CrossFit? Não, é um esporte completamente diferente. Igual existe futebol, existe vôlei. Existe CrossFit, existe Hyrox. Tá. Mas eu tenho uma academia, minha academia tem 680 metros quadrados. Eu comecei ali no Jardim Europa, com espaço, um estúdio de 43 metros quadrados. Eu dava personal para 4 pessoas. E graças a Deus, na primeira semana eu lotei todos os meus horários. Eu falei, mano, eu adoro dar aula para pouca gente. Quantos alunos você tem hoje? Hoje, 150 alunos. Eu, até implementar o Hyrox, eu tinha entre 100 e 105.
Com o Hyrox eu tô com 150. Em 2 meses eu aumentei quase 50 Sabe alunos. por que eu te perguntei se era uma característica? Porque tem o treinamento, Sim, né? Aí eu notei aqui o funcional. sim. O O treinamento CrossFit, funcional. o Hyrox é um treinamento funcional. Alta intensidade, né? Variação Constantemente constante. variado. Então, para você explicar isso para nós. Tá. E E essa é a tradução ao pé da letra do CrossFit. O que é CrossFit? Movimentos funcionais, que eu falei, executados em alta intensidade e constantemente variados. Por que constantemente variados? Porque o treino nunca é igual. Eu vou, longe de mim falar, não tô falando mal de academia, eu vim do mundo de academia. Na academia a gente tem aquela planilha AB ou ABC. Eu sempre repito ela uma vez na semana. E eu faço esse ciclo durante 8 semanas, 10 semanas, dependendo da periodização do treinador. O Hyrox, todos os treinos são diferentes. O treino de hoje é diferente do treino de amanhã, que é diferente do próximo treino. Então, o que acontece com isso? O meu corpo não se acostuma. Se meu corpo não se acostuma, ele tem que estar sempre criando novas adaptações, seja adaptações musculares, seja adaptações neurais, e por isso o resultado é muito rápido. Eu falo pro pessoal, se com um mês e meio, você não mudar seu corpo, você não vê diferença, eu devolvo seu dinheiro, tá? Mas não para fazer uma propaganda de marketing, porque eu sei, Fábio, que realmente funciona e realmente melhora. Mudou minha vida, o judô era minha vida. Eu tenho tatuado judô aqui no meu corpo. Eu larguei o judô por conta do CrossFit, que pra mim é a revolução de atividade física e qualidade de vida. Existe algum pré-requisito, assim, de avaliação médica? Para fazer? Não, mas todos os alunos que chegam lá, a gente faz uma anamnese, né? Que é uma anamnese, é uma entrevista, é como se fosse uma entrevista. É uma consulta que a gente faz verbalmente. Você tem, por exemplo, alguma lesão? Como é que seu quadril tá ok? Seu joelho tá ok? Você tem pressão alta? Você não tem? tem algo. Você tem diabetes? Algum membro? Exatamente. Você tem toma alguma medicação? Alguma medicação? Você tem alguma limitação de movimento? Ah, Fábio, eu tenho. Eu tenho um problema de joelho, eu não consigo agachar profundo. Beleza. A gente não vai trabalhar, a princípio, agachamento profundo com essa pessoa. A gente vai fazer ele agachar menos, ou vai fazer ele agachar numa caixa. E a partir do momento que ele for ganhando condicionamento, talvez... O que é agachar numa caixa? Agachar numa cadeira. Eu tenho uma caixa porque eu crio um aparato para ele agachar. É literalmente uma caixa quadrada. Uma caixa quadrada. Ah, tá. Você tá numa caixa por quê? Ok. A pessoa às vezes é sedentária e a pessoa não consegue agachar profundo. Eu não vou falar o que eu tô pensando aqui, viu, Fábio? Pode falar. Claro. Lembrou Chaves dentro do barril, né? Pode ser. É. Ô, Fábio, isso Não, aqui é comunidade. desculpa essa comparação, Mas, mas sim. basicamente o que você está dizendo é que a caixa dá suporte para a pessoa agachar Pra pessoa- sem fazer nenhum esforço. Exatamente. Concentrado ali onde que tem talvez Não, uma mas lesão. lesão. o esforçozinho que você faz. Sim, mas é um esforço mínimo. Então eu começo com essa pessoa com esforço mínimo. Eu tenho na minha aula de CrossFit um quadro diário. Um quadro. Eu escrevi meu treino lá. Esse quadro, todos os alunos vão fazer a mesma coisa, inclusive eu. Mas eu talvez vou fazer com mais peso, com mais velocidade. Uma pessoa intermediária vai fazer com menos carga. Vocês que são iniciantes, vocês vão fazer a mesma coisa, mas talvez com PVC. Eu ensinando vocês a trabalharem com PVC. Ai, Fábio, hoje tem barra. Eu não consigo fazer uma barra militar. Eu tenho umas argolas onde eu posso inclinar e puxar. Ah, eu não consigo, eu posso É pegar quase halter uma e fisioterapia, Fábio. puxar. Não, é completamente diferente, mas ele vai te fortalecer e evitar que você vá no fisioterapeuta. Deixa eu te contar uma coisa aqui. É. Você, claro que você deve conhecer o Cristiano Bertolucci. Conheço o Cristiano Bertolucci. O Cristiano Bertolucci, na verdade, ele treinou comigo um tempo quando ele queria dar treinamento de CrossFit. O Cristiano treinou junto comigo um tempo, Então, quando eu dava aula. eu fiz um ano e pouco. Um ano CrossFit, na mas- Ativa Cross, eu com fi- ele. eu fiz, mas eu fiz funcional. Funcional. É basicamente o que ele dava no Ativa Cross. Eu sei que ele usava elementos do CrossFit para trabalhar, mas é basicamente aquilo. É como eu falei, o CrossFit ele é um excelente profissional. O CrossFit não criou nada. Ele pegou já modalidades consagradas e colocou num O que é isso aqui? Comunidade engajada. Comunidade engajada. Qual que é o maior problema da sociedade? Não falo nem da sociedade brasileira, a sociedade mundial. A galera entra em depressão, a galera não tem amigo, a galera só fica aqui trabalhando no celular. No CrossFit, eu entro dentro de um ambiente de academia, você não sabe o nome de ninguém. Você não conhece ninguém que está na sua volta. Se bobear, às vezes você não sabe nem o nome do professor que está lá te atendendo. No CrossFit, eu sei o nome de todos os meus alunos. Eu sei de 90% do companheiro dos meus alunos que tem. Eu sei o nome de filho. E na primeira aula, todo mundo conhece todo mundo. A galera, hoje em dia, vai lá para praticar atividade física. Mas mais do que isso, o que é a comunidade engajada? Para socializar. O que mais a gente está precisando na vida é socialização. E isso é importantíssimo. É aqui, ó, tete a tete conversando. Hoje em dia ninguém conversa. Hoje em dia os outros só mandam mensagem.
Hoje em dia ninguém quer saber da vida do outro. Hoje em dia a pessoa só quer saber da própria vida. E isso é importantíssimo para a saúde mental. Concordo com você. Não é? Concordo, e tem outra coisa também. Não é uma coisa generalizada, mas tem algumas academias que as pessoas vão para se mostrar. Sim, eu brinco, a pessoa tem que ir com roupa de marca, perfumado, com cabelo todo chique. O CrossFit, a gente fala... Só falta de Rolex, Até porque- né? Só falta de Rolex. No CrossFit a gente gente- treina sem camiseta, mulher treina de top, não preocupa se você tá com o cabelo... Nossa, a gente sai todo suado, pingando, tá? Porque a gente não quer, na verdade... Puta, eu tenho que estar bonitão. Não tem. O benefício vai vir com o treinamento. Então a gente não tá preocupado com o quão bonito você tá, mas sim o quanto você se esforça dentro da sua realidade Você chega para melhorar a qualidade de vida. penteadinho, você sai de lá suado, arrebentado. Exatamente. Vamos começar a fazer isso, Marcos? Posso falar? Eu Vamos fazer um desafio? Vamos Eu fazer. levar vocês lá e a gente grava. A gente A gente faz um blog, um vlog, um post no Instagram, qualquer coisa mostrando a rotina de treino de vocês. Vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças e vocês vão ver que o CrossFit pode. Marquinhos. É. E agora? Cabeça, não. Vocês vão adorar. Ó, minha mãe faz CrossFit, meu pai faz CrossFit, meu pai tem 60 anos. Então dá pra fazer tranquilamente. Seu menino faz, eu tenho certeza. O Lucas treina comigo. Então você vai ver, ele vai O falar. Lucas que me levou pro CrossFit. Então, e agora você vai lá treinar comigo, você vai ver que você vai se amarrar. Vamos ver lá, vamos ver lá. É. Bom, o que eu ia te perguntar? Houve uma briga aí, um conflito da Coca-Cola com o CrossFit. Ah, boa. Conta essa história É, aí. na verdade, eu não falo nem que foi uma briga da Coca-Cola com o CrossFit. Ó, a CrossFit, ela É que a Coca-Cola tomou Não, as dores. Ele sim. brigava com toda a bebida que tinha açúcar. Exatamente. Como eu falei, esse Greg Glassman, o cara é um estudioso, ele não acredita nada por acreditar. Ele tem que ir lá e tem que provar. E Coca-Cola é uma bomba. É bom pra caramba, né? Mas é uma bomba de açúcar. Eles falam que quando eu tomo um copo de Coca-Cola, isso é extra CrossFit, isso é de conhecimento meu. Fala que você tem que tomar, se eu não me engano, 24 copos de água pra igualar o seu pH. Pra falar o seu pH, o pH do seu corpo neutralizar. Então, tipo assim, pensa o que isso faz de mal no seu corpo. Ele causa osteoporose, sangue em rodovia, os caras às vezes limpam com Coca-Cola. Se você pegar aquele vaso, a privada sua, que ela tá amarela, você joga Coca-Cola, é igual um diabo verde, ela deixa branquinha. Mas na verdade, não é bem a Coca-Cola. Qualquer refrigerante altera o pH do seu corpo. Eu Exatamente. já vi atletas de alto rendimento dizendo que toda vez que ele toma um refrigerante, ele tem que tomar X litros de água De água pra equilibrar neutralizar. o pH e chegar no sétimo. Exatamente, que é o pH neutro, né, do corpo, pH né? Nem neutro. alcalino, nem ácido. E Ele pode ser um pouco alcalino, né? pode ser, exatamente. Mas a gente tem que tentar sempre permanecer na normalidade, né? Ou seja, nós somos uma bateria. A gente é uma máquina, a gente é uma bateria, a gente é um carro. Se eu coloco gasolina adulterada no meu carro vai fundir. Se eu colocar gasolina aditivada, a melhor que tem, meu carro vai durar mais. E o CrossFit, o que foi essa briga? Se vocês entrarem no site da CrossFit, crossfit.com, pra mim ele é igual tipo um Google acadêmico. Eles têm eles chama CrossFit Journal, que eles fazem, tem, sei lá, milhares de artigos. Diariamente os caras postam artigos de estudo de caso com melhor em condicionamento, o malefício da Coca-Cola, o benefício de você comer salada. Então eles falam sobre todos os assuntos que se tratam sobre fitness, sobre qualidade. Não fitness esporte, mas fitness qualidade de vida. Uma boa alimentação, uma boa recuperação. Fisioterapia é excelente. Eu faço fisioterapia não para tratar lesão, mas como uma manutenção do meu corpo, como um recover para eu poder treinar bem. Então, preventivamente, não cuidando, né? Não aparando danos. Então, a CrossFit, num caso, ela fez um post nesse CrossFit Mas Journal. que tipo de fisioterapia que você faz preventivamente? Eles chamam de recover, que é a liberação miofacial. É como se fosse uma massagem, mas massagem é gostoso. A liberação realmente é uma massagem mais profunda. Com vibrador, com Com aquela pistola, com choquinho, ou com manipulação de mão mesmo. A manipulação, se eu manipular um pouco mais forte, eu consigo atingir regiões mais profundas da musculatura. Sabe quando a gente está tensionado? Puta, trabalhei muito, tô com tensão. A musculatura está contraturada. Então, essa liberação, que a gente chama de liberação miofacial, ela vai ajudar a relaxar essa musculatura. E eu amanhã que eu acordaria, sei lá, com 50% da minha capacidade atlética, eu já acordei com 70%, 80%. Então eu tô cuidando do meu corpo. Fábio, me fala uma coisa. Quando você diz para uma pessoa não faça CrossFit, em que existe isso? Em qual momento? É que você não aconselha a fazer o CrossFit. Sabe qual momento eu falo isso? Nunca. O CrossFit é adaptável para qualquer tipo de pessoa. O Campeonato Brasileiro tá terminando, eu tenho que até postar até 10 horas da noite, não posso esquecer o resultado de uma prova minha. Tem categoria Elite, eu faço as mesmas provas do Elite, mas para categoria Master,
masculino, feminino, tem categorias de adaptados. O que são adaptados? Cadeirantes, tem a categoria que é sem membro superior, tem categoria para cego, tem categoria para quem tem alguma complicação intelectual. No Campeonato Brasileiro. Tem no Brasileiro, tem no Mundial. Então é para qualquer tipo de pessoa. Eu já cuidei de alunas cegas, eu já cuidei de alunos cadeirantes, eu já cuidei de uma aluna que tinha os braços, mas não tinha uma mão. Pessoas que têm problemas intelectuais a gente vai adaptando, ou dificuldade motora. Então é para qualquer tipo de pessoa. Então não existe nenhuma limitação patologia não que vai te limitar. que vai limitar. Não, tipo, eu posso fazer qualquer coisa. O cadeirante, ele vai fazer agachamento? Não vai fazer agachamento. Faz um outro exercício, mas eu consigo trabalhar braço. Consigo, se ele tiver, tem paraplégico e tem abaixo aqui da crista, né, ilíaca, tem que para cima. Então, para as pessoas que têm essa capacidade de fazer flexão e extensão de tronco, eu consigo trabalhar de uma maneira. Quem não tem, já tem um pouco mais de limitação. Eu trabalho de outra maneira. Essas pessoas, elas não andam, mas o ombro dela é a nova perna dela. Ela tem que andar com a cadeira. Ela tem que catar peso todo dia. Então a gente tem que potencializar o que essa pessoa tem de melhor, entendeu? Você sabe que existe alguns mitos, né? Muita gente fala mal do CrossFit. Sim. Vamos lá, eu comecei o CrossFit em 2013. Qual que é o principal mito? CrossFit machuca. Isso. Por que eles começaram a falar CrossFit machuca? O CrossFit chegou aqui no Brasil em 2009, mas em 2012 teve um boom. Possivelmente vocês podem se lembrar, até o pessoal da televisão, que teve um boom com a Giovanna Antonelli e o Bruno Galhaço, quando os globais começaram a fazer CrossFit. E até eu fiz o meu Level 1, meu curso para dar aula, na CrossFit Posto 9, que é onde eles treinavam em 2014. Já vai fazer 11 anos que eu estou certificado pela marca. E deu um boom com eles, e os profissionais da área de educação física viram uma forma de ganhar grana com o CrossFit. Tá bombando? Quero ganhar grana. Mas naquela época as pessoas não pensavam em se capacitar pela empresa CrossFit. Para você fazer o Level 1, você tem que fazer um curso que custa $1.000. Você tem que passar nessa prova. Você tem que ser certificado. Hoje em dia eu tenho o Level 1. 5 anos depois eu fiz o Level 2. Em 2020 eu me certifiquei pelo Level 2. Já tinha no Brasil. Até 2012 não tinha no Brasil. 2013 teve o primeiro curso aqui. E hoje em dia a gente consegue. Mas quem dá o curso são só gringos. Só americanos. Os caras vêm para cá e dá esse curso. Teoricamente, pelo que você falou aí, eu tô entendendo que é quase praticamente uma franquia. É uma franquia. É uma franquia, mas a franquia, na verdade, você paga uma grana e acabou. Eles, como são uma marca, você paga royalties para usar o nome CrossFit. Então, todo ano você tem que pagar royalties, como é a Hyrox. Que eu sou filiado, eu paguei um valor, R$10 mil para me filiar. Ano que vem, se eu não pagar, eu não posso usar o nome Hyrox. Eu teria que anualmente pagar, exatamente. Mas minha empresa lá tem estampado. Academia Oficial de Hyrox. Se chegar o ano que vem eu não pagar, eu não posso. É a única aqui de Poço? É a única de Poço, é uma das únicas do Brasil ainda. Então, se eu quiser abrir uma academia de CrossFit amanhã, eu de CrossFit, simplesmente abrir. Você não pode falar que é CrossFit. Você tem que, na verdade, primeiro fazer um curso e ser certificado pela marca, o Level 1. A partir do momento que você é certificado, você tem o direito de fazer o pedido para eles. Eu quero pagar a marca para usar o nome CrossFit. Mas aí, se eu abrir amanhã, abra que eu deu aqui uma academia aqui. Cross Marquinhos. Um Cross Marquinhos. E aí, CrossFit, se você ficar postando que é CrossFit, os caras têm uma equipe de advocacia. Eu posso usar qualquer outra coisa, menos CrossFit. Menos CrossFit. Você pode falar cross, você pode falar cross training, você pode falar qualquer coisa, mas você não pode usar o nome CrossFit. Porque CrossFit é uma marca. Eu não posso sair daqui falar TV posso. Porque é uma marca. Senão. Mas independente de onde a pessoa faça, todo mundo fala, eu faço CrossFit. Exatamente. Fala que faz CrossFit. Porque existe uma diferença muito grande, Fábio, entre a academia e o instrutor. Para ser credenciado CrossFit, é a academia ou profissional? A academia. Eu sou um professor licenciado pela CrossFit. Mas o Hyrox eu pago a marca. Hoje em dia, eu não pago mais a marca do CrossFit, tanto é que ele não chama CrossFit The Kick, chama CF The Kick. Mas para mim e para muitos profissionais do Brasil, eu realmente não vi necessidade mais de eu tá pagando a marca. Por quê? Porque hoje em dia eles não estão dando, depois desse 2019 que eles tiveram uma mudança, eles não estão te dando resguardo nenhum. Você só paga $3 mil anuais, que hoje está saindo R$18 mil, e eles não te dão retorno nenhum. Mas Fábio, eu já consegui construir um nome. Contudo, eu sou o único cara aqui na cidade que tem Level 1 e Level 2. Eu tenho uma vida atlética aqui de CrossFit, eu sou a única pessoa. E tem um treinador meu também, o Caião. Vou falando por mim, eu sou a única pessoa que
que classificou já há 10 anos pro Campeonato Brasileiro. Eu sou Campeão. sou campeão brasileiro. Eu fui pro Campeonato Mundial. Pouquíssimas pessoas no Brasil fizeram isso. Então eu tenho um nome no CrossFit que eu não preciso mais falar que eu sou O treinador. campeonato mundial foi aonde? Foi no Chile? Não, foi nos Estados Unidos, em Madison. Estados Unidos. Wisconsin, divisa com o Canadá. Tá. E então eu não vi a necessidade, porque se fala de CrossFit na cidade, as pessoas sabem que, querendo ou não, hoje eu sei receber esse elogio, eu sei que eu sou referência aqui em CrossFit. Eu fui o primeiro aluno. O número 1, eu fui. O primeiro, daí eu comecei a treinar. O Caê, eu fui o primeiro professor contratado por ele. Eu sou um cara que estou há 11 anos vestindo a camisa da modalidade, estou em todos os eventos de CrossFit do Brasil, estou em vários eventos de CrossFit do mundo. Eu sou a pessoa que leva, eu sei e eu faço isso, eu levo o nome do CrossFit, eu trago o nome da cidade de Poços de Caldas para o Brasil inteiro Você com essa marca. É o verdadeiro crossfiteiro. Eu sou o verdadeiro crossfiteiro e eu visto a camisa e é por isso que eu dou 7 aulas por dia. Porque eu amo, eu vivencio. Essa modalidade está no meu Eu sangue. estou observando em você um entusiasmo muito grande. Eu acho que isso é muito bacana. Sim. Mais uma vez aí, Muniz e EVA. A Muniz e Costa? Vamos... Do Paulinho, olha pra você ver, eu faço projeto com os dois. Todos os prédios aí sou eu que faço os projetos É isso que eu elétricos. tô falando. Depois eu vou mandar a conta pra eles lá. Pode mandar aí. Terminou aqui, Mas você vai ligar pra eles. Pode cobrar. Eu saquei. Mostra esse corte pra eles. Ele é muito amigo meu. Paulinho Caboclo, amigaço meu. Que engraçado, né? Que mundo pequeno, né? A gente faz tudo. Eu já tive a oportunidade de dar aula de CrossFit uma vez pro Paulinho. E o Fernando há muitos anos atrás também. Hoje em dia a gente só trabalha profissionalmente na área de engenharia. E eu falo que eles são pessoas sensacionais. Eu adoro eles fazem mesmo. você então? Oi? Eles fazem... Não fazem mais. O Paulinho fez sei lá, um mês de aula comigo. O Fernando, quando eu dava aula na tribo, ele treinava lá na tribo também. Então, eu e o Caê, a gente trabalhava junto com ele. Mas os dois são apaixonados por moto, né? Bom, isso eu não sei, Os dois são apaixonados por moto, por endurance, saltar, aquelas coisas doidas. CrossFit é muito mais seguro. Quando eu falei do Paulinho, eu falei do pai. Do Paulinho pai, mas eu converso com o Paulinho pai também. Mas, eu fui lá visitar a obra deles. Na Aqui o Central Park, lindo, né? Ficando show. Fui lá ver. Eu já acompanho essa obra também. Você, como engenheiro eletricista, né? E eu acho que é interessante a gente lembrar também que aqui em Poços nós temos grandes empreiteiras, grandes consultoras, assim como a Polo Engenharia lá, Sim. que é uma baita de uma empresa, né? Que tem aliás, ela não tem um nome, ela tem, logicamente, uma logomarca forte. Outdoor. Exatamente. Estampado. Então, quer dizer, eu acho que hoje o empresário ele tem que observar, não é só o retorno financeiro que ele vai ter do investimento dentro do apoio de um atleta, não. Mas a contribuição que ele vai dar socialmente para esse atleta que vai levar o nome de Poços para Exato, fora. e tem que ser uma via de mão dupla. A minha função como patrocinador é expor essa marca pro Brasil ou pro mundo, tá dando certo. E o que eles vão ter de retorno é o quê? É me ajudar a chegar lá. Porque, como eu falei, sem dinheiro a gente não chega lá. Então eu preciso disso para talvez dar menos aulas. Eu conseguir deixar mais um professor lá, eu ter essa grana talvez para dar menos aulas e descansar para performar atleticamente. Ou para as outras coisas que eu já falei. Para alimentação, para viagem, para fisioterapia e etc. Nós até já passamos por isso, falamos sobre isso no começo do programa, sobre esse patrocínio, qual que é a importância do apoio, etc. E até conclamando aqui o empresário para ser seu parceiro, seu apoiador. Qual é o projeto futuro do Fábio Dekik? Eu entrei no Master e eu tenho certeza absoluta, eu vou voltar aqui daqui a alguns meses, eu vou classificar para o Campeonato Mundial Master individualmente. Eu vou para a Copa do Mundo de CrossFit. Onde será a Copa do Mundo? Eles não soltaram a data ainda, mas o ano passado o Elite foi em Fort Worth, que é Texas. Se eu não me engano, o Master foi no Alabama. Mas vai ser nos Estados Unidos. E eu tenho muita chance de ir e competir bem. Eu tô atleticamente... Não sei o que tá acontecendo comigo. É que eu treino muito, né? Eles falam, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então eu tô tendo muita sorte. Você tem sorte porque você treina. Exatamente. Mas é uma gíria, né? Não é um contradilho. Mas só que eu tô treinando muito. Então eu acho que eu tô atleticamente muito bem. Eu tenho muita chance sobre o Fábio classificar pro Campeonato Mundial e ser bicampeão brasileiro esse ano. E administração da sua alimentação, como é que é feita? Balanceamento. Eu tenho, na verdade, uma nutricionista. Ela é a Thais Nunes. E ela é do Rio de Janeiro. Ela é uma atleta de CrossFit muito boa. E eu confio muito nela. Então ela passa a minha nutrição. Mas só que eu tenho 2 grandes amigos aqui em Poços também. Até mandar um abraço pra eles, o Der, que ele é personal e nutricionista.
e o Fábio Almeida também, que é um baita nutricionista e personal, são grandes amigos meus e eu faço questão de exaltar o nome deles, que eles também já me ajudaram e eu sigo muito as dicas que eles me passaram para trabalhar. Então, eu sou profissional de educação física, eu não sou nutricionista. Chega a pessoa, Fábio, o que eu como para treinar? Eu falo, eu não sei. Eu sou profissional de educação física. Para você saber, a alimentação que funciona para mim não funciona para você nem para você. Então a gente tem a individualidade biológica. E a quantidade de calorias que você tem que consumir por dia? Isso é loucura. A minha dieta é baseada em quase 4.000 calorias por dia. Eu queimo muita caloria mesmo. Dá uma referência. O que é 4.000 calorias para uma pessoa normal? É muita coisa. Você vai entender por quê. Porque, sabe, rótulo de qualquer produto é baseado em 2.000 calorias por dia. Fala assim, quantidade nutricional baseada numa dieta de 2.000 calorias por dia. Então, teoricamente, eu tenho que ingerir o dobro do que uma pessoa normal. Exatamente, é bastante coisa. Ô, Fábio, quando você falou de patrocínio, eu vou aproveitar e falar dos nossos patrocinadores. A gente precisa faturar também, né, Fábio? Com certeza. Aí, ó, empréstimo com imóvel ou veículo como garantia. Nós estamos falando aqui que a Marezini, né, empresta o dinheiro para você. E se é para você que precisa aí a partir de R$50.000, você pode deixar o seu imóvel ou o seu carro como garantia. Quanto vale o seu carro, quanto vale o seu imóvel e quanto é que você precisa a partir de R$50.000. Uma outra modalidade é o empréstimo com o limite do seu cartão. Qual é o limite do seu cartão e quanto que você precisa? Marezini manda o dinheiro para sua conta, um Pix que é feito na hora para você, né? Muito rápido. É o dinheiro na sua conta ou os boletos pagos. Quer dizer, você vai somar todos os boletos, a Marezini vai, paga, e depois você acerta assim, ó, em 6, em 12, em 15, em 24, aliás, em 18 e até 21 parcelas para você pagar o seu empréstimo. Ótima oportunidade, né? No limite do cartão de crédito. Ele chega legal na conta no Pix, né? Bacana. E para a gente fechar aqui, no financiamento do seu imóvel, a Marezini financia a partir de 10%, a partir de 10%, até 90%. Procura a Marezini e você vai saber tudo, né, para ter o seu dinheiro na hora que você precisa, sem nenhuma burocracia, tá? Marezini fica na Minas Gerais, número 664, bem em frente à prefeitura, que daqui a algum dia nós vamos falar em frente à prefeitura mais, né? Nós vamos falar em frente ao Conservatório Musical que vai para o prédio da prefeitura. Legal. Isso muito em breve. Tá? Então fica ali em frente à prefeitura, na Minas Gerais 664. Frente ao prédio amarelo. Isso, a casa amarela de Bosta, né? O telefone da Marezini é 3721-9022 para você obter mais informações. Quero falar do Café Caldense e quero falar do delicioso pão de queijo Xodó de Minas. Minha amiga, quando for no supermercado, experimente. Procure na prateleira o delicioso Café Caldense, com cheiro, gosto e sabor do verdadeiro café, tá? Pão de queijo, quando passar naquela seção geladinha ali, dá uma olhada, escolha o seu pão de queijo, leva para casa o Xodó de Minas, que você vai gostar, viu? Várias versões, lanche, super lanche, tem um monte de o tradicional, mas leva que vai gostar, tá bom? Esse fica com a gente patrocinando aqui nosso Café com Manteiga aí. Xodó de Minas, o melhor pão de queijo do Brasil e o Café Caldense. Vamos lá? Vamos lá. Passado, presente e futuro do podcast. Do CrossFit. Fábio atleta ou CrossFit, a modalidade CrossFit? Eu queria separado, né, Diogo? Então vamos lá. Eu acho que o Fábio atleta, o passado, eu acho que na verdade eu tenho que agradecer ao judô, que me deu uma base, uma estrutura muito boa para eu ser o atleta que sou hoje. Presente, eu sou o atual campeão brasileiro. Amém. Era uma coisa que eu queria muito, eu batalhei muito para isso e deu certo. E o futuro, como a gente falou, se tudo der certo, eu já tenho o título, né, de ir pro Campeonato Mundial em equipe, mas eu tenho o sonho de ir pro Campeonato Mundial de forma individual. E eu acredito fielmente, eu tô treinando para isso. Vocês pós-caldense torçam por mim, eu vou estar no Campeonato Mundial esse ano, categoria Master, representando vocês. A seletiva, inclusive, começa depois de amanhã, quinta-feira. Isso, muito bem. Bom, o acreditar é muito importante nesse contexto. Sim. Você já tem o acreditar, sim, o sonho e a preparação necessária para isso. Não é isso, Fábio? Sim, com certeza. Existem muitos atletas que acabam sendo pessoas frustradas porque a pessoa tem o potencial muito bom, mas o cara não sabe trabalhar a mente dele para chegar naquele objetivo. Corpo e mente anda junto. Então, a gente tem que materializar. Óbvio que eu não posso pensar coisas extraordinárias. Há 5, 6 anos atrás,
Eu nunca imaginaria que eu estaria no campeonato mundial. Mas hoje sim, eu coloquei uma meta e eu treinei para isso. Eu não fui campeão brasileiro em 2014. Eu fui campeão brasileiro em 2024. 10 anos depois. Então isso é uma construção. Então, ao mesmo tempo que eu fui condicionando o meu corpo para chegar onde eu tô, eu fui trabalhando a minha mente. Né? A minha mente. Eu tenho um cara que trabalha como coach mental meu, chama Danny Moser. Vocês vão saber, o cara não é daqui, ele é do Rio de Janeiro, mas tá morando em Jundiaí. O Danny Moser é um grande amigo meu, ele dorme na minha casa. E ele é filho do melhor zagueiro que a seleção brasileira já teve, que é o Moser. Que jogava com o Zico. Ele disse no Flamengo. Jogava no Benfica, Olympique de Marseille. E ele fala que o Zico chama ele de filho. O Danny Moser tem 30 anos de idade, filho dele, é um grande amigo meu. A gente conversa dia sim, dia não. Você sabe uma coisa interessante? É isso que você falou agora. Que você falou da nutricionista do Rio de Janeiro, você falou do Moser, que mora no interior do estado de São Paulo. A tecnologia permite também isso. Com certeza, com certeza. Que é uma coisa maravilhosa. Que é a conexão entre as pessoas, exatamente. Porque o nutricionista não precisa estar do seu lado fisicamente. Não, mas ela... te orientar. Eu faço um exame aqui, qualquer laboratório da cidade, eu pego esse exame, envio para ela. Ela olha os exames, ela faz uma anamnese comigo. Ela, além do teste clínico, ela tem os testes pessoais, né? Pra saber possíveis queixas que não constam no exame. E ela consegue passar uma dieta bacana pra mim. Ela consegue saber como é que tá meu corpo. Assim como o Moser lá também te dá um apoio, suporte. E é irado. Esteira. Esteira psicológica. Exatamente, é uma esteira psicológica. Onde é que anda o Moser, que jogou na seleção? Você tem conhecimento, não? Onde ele tá? Ele tá no Rio de Janeiro. Ele tá no Rio. Tá no Rio de Janeiro. Mas que hoje, você sabe? Aposentado, eu acho. Nada? Oi? Acho que nada. Se vocês quiserem, eu consigo ligar pra ele aqui, pro filho dele aqui agora e perguntar. Se vocês quiserem, eu faço uma ligação. Sei que sabe. Você topa? Pode. Enquanto a gente vai conversando, eu vou deixando. Eu vou deixando aqui no mudo e você vai ver. Eu vou falar com ele, se der certo. Mas o Marquinhos te fez duas perguntas. Você respondeu sobre sua projeção futura. Agora o Marquinhos também perguntou sobre a projeção do CrossFit. Do CrossFit. Passado. Você quer ir ligando? Vai ligando. Tá, vou ligando. Pode ligar. Passado é uma modalidade que veio para revolucionar. Presente, a galera já entendeu, viu que o CrossFit é uma modalidade que não machuca e o mundo inteiro tá adepto a essa modalidade. Eu não preciso fazer só resistência, eu não preciso fazer só força. Eu encontrei uma modalidade que eu consigo fazer tudo. E futuro, eu falo que o CrossFit é a revolução de atividade física e qualidade de vida. Então o futuro, eu falo que o CrossFit, se eu falar, é modinha, vai acabar. Não vai acabar. O CrossFit só vai crescer. E se eu, Fábio, for um desses agentes que vai conseguir proporcionar qualidade de vida para as outras pessoas, você pode contar comigo que eu vou fazer isso. Muito bem. Enquanto isso aí, antecipar o saldo de fundo de garantia, né? O dinheiro rapidinho, a Marizina tá aí para resolver tudo para você, né, Zé? É isso aí. Eu acho que é interessante. Ô, Marquinhos, quem não precisa de grana? O próprio Fábio está falando, ele está precisando de patrocinador, né? Exatamente. O mundo não gira em volta do dinheiro, mas o dinheiro é necessário. É necessário para ajudar a gente a chegar, talvez, em lugares que a gente quer, ou facilitar esse nosso caminho. Quanto custa uma passagem aérea? Você tem que pagar em dinheiro. Exatamente. Dinheiro, quando eu falo dinheiro, pode ser Pix, que seja, mas é uma transação financeira. Exatamente. Você não sai daqui e vai para os Estados Unidos de graça. Não. Se eu classificar para o Campeonato Mundial, eu vou comprar uma passagem para ir para lá. Vai custar R$5.000 pra eu voltar. Eu vou pegar um hotel pra eu dormir ou qualquer lugar mais barato, eu vou gastar mais R$5.000. Vai no restaurante comer? Exato, é em dólar. Então ferrou. Conseguiu falar com Não, ele rejeitou a ligação, ele deve estar em algum compromisso dele. Não tem problema. Mas eu faço questão de mandar um vídeo. Não, porque ele sabia que tava o Marquinhos e o Deus do lado de cá. Não vou atender esses caras não. Depois eu falo com você, que você tá muito mal acompanhado. Pode ser, pode ser. Mas ele é um cara sensacional, eu quero que vocês tenham a oportunidade de conversar com ele qualquer dia. Muito bem. Aliás, vamos até deixar um convite aberto, queremos você aqui. Danny Moser, vou te trazer aqui para Poços, vou te trazer para esse podcast, que é sensacional e a galera daqui da cidade adora. Aproveita e traz o Moser também, que a gente fala de vocês iam ficar doidos, né? Imagina, seleção do Zico, seleção do Moser, e é legal, né? A gente ter a oportunidade de estar perto dessas pessoas. Moser. Beleza, Marquinhos. Muito bem, o Café Caldense. Eu queria lembrar você que o Café Caldense e o pão de queijo xodó de Minas você encontra no mercado municipal, viu? No nosso querido mercadão, lindo do nosso mercado, né? Sim, lindo. E você chegando lá na entrada principal, você encontra o Café Caldense e o pão de queijo xodó de Minas. Ô Fábio, você quer falar algo mais? Tem algo que você quer acrescentar? Na verdade, não. Eu só queria falar, se você tem receio
de começar a modalidade CrossFit ou começar a modalidade Hyrox, não se acanhe. Vem, eu e toda a minha equipe tá aqui para receber vocês e eu acho que vocês vão ser recebidos de braços abertos. Eu tenho uma sorte muito grande. Eu consegui construir um ambiente onde grandes pessoas de Poços estão lá, sabe? Pessoas que realmente, empresários como vocês, que falam, puta, não é só trabalhar o dia inteiro. A gente trabalha pelo dinheiro. Mas se eu não cuido do meu corpo, isso aí uma hora abaixo eu vou ter que gastar o dinheiro que eu ganhei para realmente cuidar da minha saúde. Então essas pessoas entenderam essa necessidade. Fábio, eu tenho esse cuidado e eu até falei essa semana para outra pessoa. Eu tentei construir uma academia da maneira onde eu gostaria de treinar. Então, eu fiz questão de comprar os melhores equipamentos que tem no mercado, eu fiz questão de ter um ambiente arejado, eu fiz questão de ter um ambiente que está diariamente limpo, porque eu quero ser recebido dessa maneira. Eu quero ser recebido assim, mas eu não proporciono isso para as pessoas. Sim. Então não faz sentido, eu estou indo contra a minha ideologia. Então, eu tentei proporcionar um ambiente que é para você treinar junto com a gente. E eu acho que você vai se amarrar. Estou aqui para receber todos vocês. Muito bem, tá aí mais um café com manteiga da melhor qualidade. Muito obrigado, meu Fábio. Eu que agradeço, Marquinhos, eu que agradeço, Deu prazer revê-los, prazer conhecê-lo pessoalmente e tomara que eu tenha outra oportunidade de estar aqui com vocês e espero que eu tenha sanado possíveis dúvidas que vocês tenham, tá certo? Muito obrigado. Vou te dizer, Fábio, você foi um dos entrevistados mais entusiasmados que nós recebemos até aqui. Que coisa boa. Porque... E isso é extremamente positivo. Que coisa boa. Você acredita naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você se propõe a fazer. Parabéns. Muito obrigado. Eu amo atividade física e eu amo proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Com o CrossFit que eu tô trabalhando, mas com qualquer vertente. Mas o CrossFit e o Hyrox foram as modalidades que me escolheram para realmente cuidar da galera. Beleza. Tá? Muito obrigado. Certo, Chico. Ficou bom aí, Otávio? Hein? O Otávio tá indo embora daqui, né, pai? O Otávio vai embora. Para onde você vai? Não, foi contratado por uma grande empresa e ele vai nos deixar. TV Poço. Vai voar mais alto. O Otávio tá fazendo jornalismo, né, Otávio? Que legal. E ele tem alguns trabalhos que ele vai ter que realizar no segmento dele aí, vai dar uma voada, mas ele volta. Show de bola, volta, com certeza. Com certeza. Isso para crescimento profissional. Mais uma vez, muito obrigado. Sucesso para você sempre. Eu que agradeço, muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tomara que você consiga trazer para nós aqui, né, outras vitórias. E eu vou trazer, eu tô treinando muito para isso. Se não der certo é porque os adversários foram melhores. Mas vocês podem ter certeza que eu tô suando a camisa todos os dias para isso. Eu fiquei muito feliz em ver você. O prazer foi todo meu, Fábio. Obrigado. Principalmente porque nós temos uma história no passado. Com certeza. De participação. E você participou de vários espaços lá na emissora. E eu não me esqueço disso. Eu sou extremamente grato. Eu sou extremamente grato a todas as pessoas que realmente me ajudaram. E isso é muito importante. Talvez eu não estaria aqui hoje se não fosse você dar aquele passo. Puta, quem que é o Fábio? O Fábio não é ninguém. Mas eu vou ajudar ele porque ele tem um potencial ou realmente pelo fato de tentar extrair alguma coisa de mim. E deu certo. Muito obrigado. Toda vez que alguém diz gratidão pra você, você aguarda em silêncio, igual eu aguardei pra te dizer que é recíproco. Obrigado. Nós também ganhamos com essa troca. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. Deus. Obrigado. Fechamos aqui mais esse Café com Manteiga. Na próxima quinta-feira nós estamos de volta com mais um episódio tão bom quanto esse daqui. Forte abraço, muito obrigado a todos. A gente se fala por aí. Muito obrigado. Fica em paz, vai na fé.